Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A mensagem de hoje é um alerta que serve de correção, de disciplina, para muitos filhos de Deus que estão me ouvindo nesse momento, ou seja, para todos nós. E como que Deus disciplina um filho? Através da sua mensagem, através da sua palavra. E o título da reunião de hoje chama-se: Pare de usar a Bíblia ao seu favor para viver uma vida segundo a carne. Vou repetir para você que me acompanha aí do outro lado. Pare de usar a Bíblia ao seu favor para viver uma vida segundo a carne. Você que me ouve nesse momento, você que me acompanha aí do outro lado, meu irmão, pare de usar a palavra ao seu favor para viver andando segundo a carne, como se isso fosse normal, por estarmos em graça. Ah, pastor, afinal estamos em graça. Não vivemos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça de Deus, mas isso não te dá o direito de fazer o errado sabendo do certo. Paulo diz aos Gálatas: Gálatas, não useis da liberdade, não useis do conhecimento da graça para dar ocasião à carne, para viver na libertinagem, porque a graça do nosso Criador não é bagunça. Tem muitas pessoas que usam a Bíblia, que usam o conhecimento da graça ao seu favor, para viver segundo a carne. Afinal, pastor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, não existe nenhuma condenação que te impeça de ser salvo. Mas quando eu faço uma coisa que é errado, pesa na minha consciência. Porque eu não fui predestinado por Deus para andar segundo a carne. Deus não me colocou sobre a terra para ser governado por esse corpo, e sim pelo Espírito. Porque é aquele que está mais alimentado que manda no outro. Quem é que está mais alimentado em você? Quem é que está mandando mais aí? Pense, não me responda. Então não podemos usar a Bíblia ao nosso favor para viver uma vida segundo a carne. Só porque não existe nenhuma condenação, ou porque somos livres. Afinal, pastor Sandro, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Está escrito, Paulo falou para os Gálatas. Somos livres, sim, somos livres. Mas para que somos livres? Para não se viciar a nada, para não andar preso a nenhuma porcaria dessa terra. Para isto você é livre. Para você não estar preso a nada desta terra que possa destruir o teu reinado. Para isso somos livres. E não para andar segundo a carne. Você tem que ser alguém que vive para Deus e não para a sua carne. Engana-se quem pensa que a graça de Deus é libertinagem, é uma bagunça, que na graça de Deus se pode tudo. Afinal, pastor, não tem pecado, está todo mundo salvo. E então? É cair na gandaia. Nós temos que ter muito cuidado com a turma do lalaô que está na internet, que está usando o conhecimento da graça para viver segundo a carne. Gente do céu, aqui em graça, não estamos tratando com um símbolo, com um objeto, com uma imagem, e que todo mundo olha e fala, é Jesus, é Deus. Nós não estamos tratando com objeto. Aqui em graça nós estamos tratando com Deus vivo. E Paulo diz que quando a gente está tratando com esse Deus vivo, temos que andar com mais cuidado, com mais atenção, com mais zelo. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 28, meus irmãos. Hebreus 12, 28.
temos que andar com mais cuidado. A graça não é uma bagunça, não é uma libertinagem, só porque não tem mais pecado, só porque estamos salvos. Que é isso? Você que me acompanha aí do outro lado, cuidado com a turma do lalaô. Somos livres, podemos tudo. Paulo diz para os Gálatas também: aquilo que você está semeando, isto ceifarás. Tem uma colheita. As coisas não ficam assim, ao Deus dará. O reino de Deus não é uma coisa bagunçada. E por não ser bagunçada, Paulo, aqui no capítulo 12 de Hebreus, verso 28, nos diz isso que é tão importante. Acompanhe. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o quê? A graça, a obediência que devemos ter a ela, pela qual sirvamos a Deus de qualquer jeito, bagunçadamente, não, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo o quê? Temor. Ou seja, devemos servir a Deus em graça com respeito. A graça é alegria? Sim. A graça é vida? Sim. É tudo de bom? É liberdade? Existe uma liberdade gloriosa? Sim. Mas também tem que se ter para com Ele respeito. Para com a sua palavra e para com o Criador do nosso espírito. Não é de qualquer jeito que a gente vai servir a Deus na graça. Repito e vou repetir várias vezes, a graça não é bagunça. Talvez alguns de vocês não percebam que isso está ocorrendo nas redes sociais, em muitos ministérios, mas tem muitas pessoas querendo fazer da graça uma bagunça. Ah, somos livres, pastor, podemos fazer tudo, tudo me é lícito. Olha, e Jesus ainda falou uma coisa muito boa, viu, pastor, que eu gosto, e eu considero até um cupom celestial de brinde. O cupom celestial de brinde. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, e sim o que sai. Dependendo do que entra, é prejudicial a você sim. Porque tem pessoas que o que está entrando é bebida, e a pessoa está vivendo uma vida embriagada. Ela começa da dose 1 e vai até 51. Aí começa a usar droga, começa a fumar cigarro e por aí vai. Pense comigo, amados de Deus. Essa parte da Bíblia, sem entendimento, se torna um perigo. Não é verdade? Se torna um perigo. Se o que entra não contamina, então eu posso mandar ver tudo. Faz 3 fileirinhas aí que eu vou cheirar. Porque o que entra não contamina. Mas dependendo do que está entrando, vai acabar com você sim. Que história é essa? Então há de se entender certas coisas que Jesus falou, porque senão se torna um perigo na sua vida. Você vai receber morte prematura. Você não vai ter saúde para servir ao seu Deus. Vamos a essa evidência que muita gente, a turma do lalaô, também está usando. Mateus capítulo 15, verso 11. Coloca aqui no telão para remir o tempo. Olha só. Jesus falou: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Mas dependendo do que entra, pode prejudicar o quê? Você sim. Se você usa drogas, se você vive bebendo, fumando, você tem que pensar que você é templo do Espírito Santo. E que Deus quer usar você, abençoado. E se você vive fumando, bebendo, usando drogas, você vai ficar como? Você vai ficar doente. E esse templo que é o seu corpo, não vai poder ser usado como Deus gostaria, como Deus deseja. Como que Deus vai usar uma pessoa embriagada? Como que Deus vai usar uma pessoa na graça sobre o efeito de cocaína? Só porque em graça somos livres. E para a liberdade Cristo nos libertou.
Como que Deus vai usar uma pessoa sobre o efeito de qualquer outra substância? Pense aí. Você que me acompanha aí do outro lado. A graça não é bagunça, gente. E se você, meu irmão, que me ouve aí do outro lado, é refém dessas coisas, peça força a Deus para deixar de fumar, para deixar de beber, para deixar de usar drogas. Senhor, me ajuda a vencer essa situação. Me ajuda, Senhor, a vencer esse vício, a sair da maconha, da cocaína, sair do cigarro, da bebida, da prostituição. Me ajuda, Senhor, a sair desse vício de jogos. Eu tenho gastado um monte de dinheiro com isso. O que não falta agora é aplicativo no celular para você perder dinheiro. Para você ser refém de jogos de azar. A roleta de 100, de 200, você clica lá e fica... E a musiquinha tocando. Faça o seu Pix de 30 e você já vai ter um bônus de 100. Aí você, caramba, então eu vou nessa. Aí vai a roleta, tirando tudo que a pessoa tem. Tem muitas vovozinhas, tem muitos anciões, senhoras e senhores, como diz o outro, que está caindo nessa. Mas tem muito jovem também. Meu Deus do céu, eu declaro a mente de Cristo ativada em você que me ouve aí do outro lado, em nome de Jesus. Então peça ajuda a Deus, abençoado, para você sair dessa situação, porque a graça de Deus não é bagunça. Uma outra narrativa muito importante está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 13. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, meus irmãos. Você que me acompanha aí do outro lado, anote no seu caderninho de anotações. 1:13. Primeira carta do apóstolo Pedro diz assim: por isso, sigindo o vosso quê? Entendimento. Você tem que ter o quê? Maturidade, sabedoria, entendimento de Deus aí dentro de você. Cingir o teu entendimento. Procurar as coisas de Deus, colocá-las aqui dentro. Amém? Por isso, cingindo o vosso entendimento, seja o quê? Sóbrios. Ou seja, ensinando que na graça você deve evitar, como estávamos falando agora, vícios em sua vida. Porque se você quer ser um discípulo usado por Deus, como que você vai ter raciocínio para falar de Deus para alguém, para evangelizar? Por exemplo, bêbado, refém das drogas, como que você vai ajudar alguém sendo uma pessoa que a vida tem um rastro de coisa ruim? E bebida não é o único vício, não é a única paixão que existe na carne, tem muitas outras coisas. Então como que você vai ser um servo de Deus refém de vícios, caloteiro? Um outro exemplo a se pensar, a Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo, exceto o amor. Então como que você vai ser servo de Deus desse jeito, se você não dá um bom testemunho? Atenção, irmão, você que está me ouvindo aí do outro lado, sede sóbrio, honesto. Tem uma narrativa lá em Provérbios que diz que nós temos que ser honestos, ou melhor, no Salmo 37, verso 21. O Salmo 37, verso 21 diz que nós temos que ser honestos. Anote aí para você ler em casa, Salmo 37, verso 21. Se der para colocar aqui no telão rapidamente, aí depois a gente volta aqui para essa leitura. Salmo 37, verso 21. Tem aí? Acompanhe aqui, irmãos. O ímpio pede emprestado e o quê? Não paga. O justo, porém, se compadece e dá, ou seja, ele paga. E ainda faz melhor, ajuda quem precisa, em nome de Jesus. Então, escrito está. Voltemos aqui à leitura da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 13. Vamos aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento, seja o quê? Sóbrio. E esperar inteiramente na graça que vos está sendo o quê? Trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha, se você tem uma meta na sua vida, um projeto, um sonho, algo, permaneça na senda da vida, que vai dar certo.
porque a graça tem poder de vos edificar e trazer herança, ou seja, as promessas. Não precisa você dar calote em ninguém, ser desonesto, trapaceiro, desviar dinheiro, roubar nada de ninguém. Faz o certo e você vai chamar a existência do certo para a sua vida. Está aqui, ó, meu Deus do céu. E esperar inteiramente na graça. Ah, mas está demorando demais. Eu vou aqui, eu vou dar uma roubadinha aqui, porque, afinal, eu sou de carne e osso. Está na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia, meu Deus do céu. Mas pelo amor do guarda, como diz o outro. Verso 14. Olha como você deve agir, ó. Olha só. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa o quê? Ignorância. Veja, olhe para mim. A paixão é uma ignorância. Quando você está na paixão, você está cego. Você está na ignorância. É por isso que tem muitos relacionamentos que não dá certo, porque é paixão. Tem pessoas que um tempo está com uma pessoa, outro tempo está com outra. Ah, mas você não falou que aquela pessoa é a única com quem você se preocupa e ama nesse mundo? Mas não deu certo. Eu já pulei para outra. Mas agora é essa daqui. Essa eu amo muito, 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 muito demais. Cuidado, paixão é ignorância. Amor é sabedoria. Paixão é ignorância. É uma mentira, é um engano. Você está sendo enganado pela sua carne. E a pessoa, quando está apaixonada, fala cada coisa, né? Faz tanta promessa. Olha, eu prometo amar você mais do que tudo nesse mundo. Você é a única coisa para mim. Nada nesse mundo mais importa, só você. Como é que você está aí? Por você eu brigo, por você eu faço tudo. Eu faço tudo por você. Eu enfrento um exército, eu enfrento a sua família, eu enfrento os vizinhos. Eu brigo, hein? Eu brigo. Olha, eu viro Bruce Lee. Aí depois de um tempo, aí você procura o Bruce Lee. E aí, Bruce Lee, como é que está lá, fulana? Ah, já estou em outra já. Ah, mas não era amor? Você vê, né? Paixão engana. Ah, depois eu descobri que a pessoa lá não era aquela coisa que eu estava imaginando. Ou de repente a pessoa deu um pá de chifre na pessoa. Outra coisa. Abençoado. Falando a grosso modo, quem está me entendendo? Diga amém. Ah, então vocês estão entendendo. E além de existir a paixão sentimental, existe a paixão material. Que às vezes leva a pessoa até a roubar para ter aquilo. Ela está apaixonada por aquele objeto. E às vezes a pessoa é levada pela carne, pela paixão da carne, a roubar dinheiro para comprar aquilo. Aí eu estou tão apaixonado por isso, eu quero tanto. Quanto é? É tanto. Ai, caramba. Só um instantinho, eu vou dar um jeito aí. Como é que a gente faz para pagar isso aí? Ah, a gente paga assim, assim, assim. Eu vou conseguir o dinheiro. Por causa da paixão. Às vezes a pessoa é levada até a roubar para comprar aquilo. E o que é que diz a Bíblia? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Verso 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em vós mesmos, em todo o vosso o quê? Procedimento. Esse santo é um coração pleno no amor de quem? De Deus. Que dá ouvido à voz de Deus, quando esse Deus fala contigo. E hoje esse Deus está falando contigo. Dê ouvidos. Receba. Veja o quanto é importante esse tema hoje. O quanto ele é necessário, esse alerta, essa correção, essa disciplina que Deus está trazendo para todos nós. Abra a sua Bíblia em Hebreus 12, verso 4. Hebreus capítulo 12, verso 4. E começa assim Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ou seja, contra a carne,
ainda não tendes resistido até o sangue. Veja, você tem que resistir ao máximo aos assédios da tua carne. Na hora que é para agradar a Deus, nós temos que fazer muito mais do que estamos fazendo. Você tem que se esforçar mais. Você todo dia é assediado para fazer a vontade da sua carne. Todos nós. Você é assediado pela sua carne para se vingar. Você é assediado por sua carne a andar mentindo. Você é assediado pela sua carne a ser um enganador, a comentar coisas contra os outros, a pensar como, por exemplo, era tão bom se o fulano morresse. Então você tem que resistir a isso aí, ó. Todos nós temos potencial para ser mal. Até um pastor, ele também tem carne que pode levá-lo a passar por todas essas coisas e outras bem piores. Então Paulo está aqui falando que nós temos que nos esforçar mais para vencer essa carne. Você não quer servir a Deus? Então você tem que se esforçar mais para dar um bom testemunho. Seguindo, verso 5. E se estáis esquecido da exortação que como filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor, olha só, porque o Senhor corrige a quem ama. Quem já foi corrigido aqui por Deus? Levante a sua mão. A minha já está levantada já. Muitas vezes. E graças a Deus. Porque se você está sendo corrigido, isso é sinal que você é filho e não um bastardo. Graças a Deus. E se você está sendo corrigido por Deus, disciplinado por Deus, dê graças a Deus. Obrigado, Senhor. É sinal que eu sou filho e o Senhor está cuidando de mim. Não desmaie. Não fique triste quando vem a correção, quando vem a disciplina. É bom. Papai está cuidando de você, abençoado. Agora, se não houvesse correção, não houvesse disciplina, e você é um trem desgovernado, um carro desce na ladeira, não tem freio nem de mão, um avião pronto a cair, meu amigo, aí você deveria já começar a se preocupar. Aconselho a você se preocupar. Puxa, não tem correção, não tem nada, eu estou fazendo um monte de coisa de errado, e não vem palavra, não vem nada, nem voz de Deus. Aí, meu amigo, aí é complicado. Vamos seguir lendo? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Todo pai e toda mãe não corrige o filho? Assim Deus faz com cada um de nós. Se você sai fazendo um monte de coisas erradas e Deus não corrige, não põe um freio na tua vida, então você não é um filho do Criador, e sim um bastardo. Mas se vem uma luzinha, se vem uma voz, por que você está fazendo isso? Por que você ofendeu essa pessoa? Por que você maltratou? Por que você roubou? Por que você pegou o que não é seu? E por que isso? Porque o pai fala, ele corrige, porque é o quê? Filho, louvado seja. Seguindo, verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Diga, viveremos. Diga, eu recebo essa palavra. Se você se sujeita à disciplina, à palavra quando vem, aí você cai no viveremos. Você cai no viveremos. Agora, se você recusa, rejeita a disciplina de Deus, aí você cai no morreremos.
E a pior coisa que tem é você andar sobre a terra morto no entendimento. Quando você anda sobre a terra morto no entendimento, sem a direção do Criador, você fica perdido e tudo passa a dar errado na sua vida. Tudo, porque você está morto no entendimento. Você saiu do viveremos e caiu no morreremos. Porque você não se sujeitou à voz do Criador. Ah, que nada, tem um monte de gente aí fazendo um monte de coisa feia e tem as coisas. Não estou nem aí. Se quiser corrigir, corrija. Se quiser disciplinar, vem, pode disciplinar. Se tiver açoite também, manda. Cuidado, hein? A palavra tem poder de chamar o quê? A existência. Gente do céu. O que é que você leu lá em Hebreus 12, 28? E se você leu o 29, diz que o nosso Deus é fogo consumidor. Meu Deus do céu. Verso de número 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Os nossos pais, segundo a carne. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua o quê? Santidade. A disciplina de Deus não é para nos massacrar, de forma alguma, mas para a gente não viver mais como mortos, e sim como vivos para Deus. Deus não quer que você seja um morto no entendimento, Ele quer que você seja um vivo para Ele. Então por aí você já vê, pela disciplina que o Evangelho está trazendo aqui, que a graça não é bagunça. Verso 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Quem está sendo disciplinado por Deus entende perfeitamente o que eu estou dizendo. A gente não gosta, né? A exortação, né? Está doendo, é para mim a palavra. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de quê? De justiça. Na hora você sofre, você sente, ninguém gosta, mas é para o teu bem. É para o teu bem. Se você está sendo disciplinado, se Deus está falando com você, meu filho, sai desse rumo que você está e retoma a rota, dê graças a Deus. Isso é sinal que você é filho e Deus tem um carinho. Ele tem um amor com você, um carinho especial. Eu não quero perder essa joia rara. Eu vou usar um monte de vaso de anjo que eu tenho, vestido de carne para corrigir, para disciplinar. A minha palavra vai chegar a esse coração. É assim que Deus faz. Porque Ele te ama. Você que me ouve aí, se essa palavra está alcançando a tua vida, isso é sinal que tu és filho do Criador. Tu és filho. Verso de número 12. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos. Olha aí, ó, conduta. A graça não é libertinagem, bagunça, não. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja o quê? Curado. Porque nós temos que ser fonte de vida, sal da terra, luz do mundo, porque senão a gente pode levar outros para o abismo que estamos. Ao ponto de você estar perto de uma pessoa, isso aqui, nenhuma condenação há, viu? Você sabia que nós podemos tudo? Mas eu acho isso aqui, mas isso não é errado, não. Não, a gente é salvo, nenhuma condenação há. Fique tranquilo. Confia em mim. Pode acreditar em mim. Está até na Bíblia. Nenhuma condenação há. Mas eu acho que isso está errado. Não é melhor falar com o pastor, não? Não, precisa não. Não esquenta a cabeça. Não esquenta a moringa. Está tudo certo. Então a gente tem que ter cuidado para não levar outros a tropeçar, a cair no abismo que estamos. E eu recebo você bem longe desse abismo. A igreja fica tão quietinha quando a gente fala dessas coisas. Que bom.
Isso é sinal que você está ouvindo, está recebendo, está aprendendo. Eu vou chamar você para dar uma voltadinha para o verso 6 e o verso 7. Vamos aqui. Voltemos ao verso 6 e o verso 7 do capítulo 12. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? A disciplina do Senhor, o que é? A própria palavra. O que é que ele usa? Ele usa a mensagem, ele usa o ensino. Ele me corrige, me educa através da sua palavra. Não é com um pedaço de pau, não é com um chicote que Deus corrige a gente. Nesse momento mesmo, o nosso Deus está nos disciplinando. Ele está usando algum pedaço de pau? Algum chicote? Alguém recebeu alguma cacetada aí? Não. Mas o seu coração está sendo disciplinado, a sua vida, por quem? Por Deus. Através do conselho dele. Pastor, Deus disciplina com a palavra. E como Deus açoita um filho dele? Existem vários níveis de açoite. Isso pode vir em colheita, em tristeza, uma profunda tristeza no coração, ou em morte prematura. São essas algumas das maneiras que Deus usa para açoitar um filho, quando ele insiste muito em um erro. Aí esse Deus deixa por um tempo a pessoa sentir as consequências dos seus atos. Você vai colher para aprender. Você plantou? Colhe aí, sente. Ai, como doeu, como é amargo, não quero mais não. Então beleza, valeu o açoite. E Deus pode açoitar de uma outra maneira, produzindo nesse filho tristeza profunda, como foi o caso de Davi. Davi, no seu desvio de conduta, Deus gerou no coração dele uma tristeza profunda, ao ponto dele dizer isso aqui, ó. Abra sua Bíblia no Salmo 32, a partir do verso 3. Salmo 32, verso 3. E começa assim, Salmo 32, verso 3. Enquanto calei os meus pecados, olha só o que acontece no coração de uma pessoa que age assim. Enquanto calei os meus pecados, meus erros, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de verão. Esse Deus gerou uma profunda tristeza, um peso, como açoite na vida de Davi. Confessei-te o meu erro, o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará o quê? Súplicas, ou seja, esse é o caminho. Em todo tempo, de poder encontrar-te com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém? Então, quando você se reconcilia, peraí, a graça de Deus não é bagunça, não é para dar ocasião à carne, peraí. O meu Deus não me predestinou para viver errando, para viver na carne. Senhor, eu quero sair desse rumo e retomar a rota, porque na tua palavra tudo é mais seguro. Então você é beneficiado pelo verso 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te com efeito. Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém? Ele vai receber o benefício da proteção de quem? De Deus. Por conta desse coração humilde, aquebrantado. E assim foi o de Davi. Deus produziu uma tristeza pelo que ele fez. Esse açoite foi o crescimento dele para aproveitamento, para conserto. Ou seja, eu não posso seguir nesse rumo que estou. Eu tenho que andar com mais respeito a quem? A Deus. Eu tenho que sair desse rumo que eu estou aqui, meu Deus do céu. Não está dando não.
Aí ele começou a sentir o quê? Paz no coração dele. E assim acontece com todos nós. Em último caso, quando a repreensão não serve, a correção, a disciplina, Deus fala e a pessoa está teimando. A pessoa não aceita a repreensão do Senhor e segue desafiando a palavra de Deus e não está nem aí para as consequências das suas pisadas sobre a terra. Aí nesse caso, Deus açoita essa pessoa trazendo morte prematura. É um outro nível do açoite, morte prematura. Saul é um exemplo a se pensar. Deus usou tanto profeta para repreender ele, estou nem aí. Estou nem aí. Aí Deus, então tudo bem. A correção não serve, disciplina, então. Anjos, o açoite dele é morte prematura, porque não está sendo vaso de honra. Esse espírito precisa voltar para casa, e a carne para o pó. E isso fica bem claro quando a gente lê o primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, a partir do verso 13. Coloca aqui no telão, por favor. Primeiro livro das Crônicas, 10, 13. Olha só. Assim morreu Saul por causa da sua o quê? Transgressão. E qual era? Por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. Não obedecia. E também porque interrogara e consultara uma negromante. Ou seja, essa última situação foi a tampa do caixão dele. Procurando o quê? A feitiçaria. Ele não morreu imediatamente assim que cometeu o primeiro erro. Ele já havia errando há muito tempo. E era repreendido. E continuava errando. E era repreendido. E continuava errando. Aí o açoite dele foi qual? A morte prematura por causa da sua teimosia. E a tampa do caixão dele foi que ele trocou Deus, o conselho de Deus, pela palavra do homem. Ele recorreu ao homem, à feitiçaria, às coisas da terra, ao invés de buscar as coisas do alto. E tem muitas pessoas que a gente conhece que não quer buscar a palavra de Deus. Ela quer a palavra do homem, o pensamento da terra. Lê a minha mão aqui, joga umas cartas para mim, me diz uma coisa. Eu vou casar? Quantos filhos? Minha filha, deixa eu ver aqui. Eu vejo 2. E como é esse homem? Conta. Tem olhos verdes. Ser preparado. Então tem pessoas que buscam as coisas, acompanham horóscopo. O meu signo é leão, pastor. Mistura de onça com leão. Pastor, eu sou um peixe a mergulhar em muitos aquários. É o meu signo, viu, pastor? Estou sempre mergulhando em vários aquários por aí. Cuidado, hein? Para não perder a saúde. Está mergulhando demais, hein, irmão? Entendeu, né? Não vou nem entrar em detalhes. Está mergulhando demais, hein? Cuidado com esses aquários que você mergulha, peixinho. Então, meu signo é peixe, pastor. Ah, pastor, no meu caso já sou touro, já sou não sei o quê. Então tem pessoas que buscam, né, o pensamento do homem, a ciência do homem. E essa foi a derrota, a tampa do caixão de Saul. E o verso 14 diz, olha só, ele buscou, né, a negromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reinado a Davi, filho de Jessé. Porque Deus não vai ficar na dependência do homem. Se ele não pode contar com esse aqui, ele levanta outro e a obra dele permanece, segue adiante. Simples assim. Imagina Deus ficar à mercê de um pedaço de carne teimoso. E aí, Saul, você não vai mudar de ideia? Não. Estou de pá virada, Deus. Dá um tempo aí, hein? Tá bom, meu filho, tá bom. Ai, Jesus, está difícil.
Estou esperando ele se acalmar. Deus ficar na dependência do homem? Rapaz, pelo amor de Deus. Estou fora. Como diz o outro. E para não receber, olha só. Saul estava numa situação tão desgraçada na sua vida, que para não receber nenhuma mensagem de Deus, nenhuma palavra, de nenhum profeta, de nenhum sacerdote, ele mandou matar todos que os soldados dele encontrassem pela frente. Você acredita? Ele estava tão na carne que ele falou, olha, eu não quero receber nenhuma mensagem mais de Deus. E todos os sacerdotes que vocês encontrarem pelo caminho, é uma ordem que eu estou dando. Pode matar todos eles. Sabe quantos servos de Deus ele mandou matar? 85. Só para não ouvir nenhuma palavra de Deus. Ele não queria ouvir nenhuma mensagem. Ele estava no osso. É horrível isso, né? A pessoa não querer ouvir nada de Deus. Isso está descrito no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, do verso 17 ao 18. Anote para ler em casa. Ele mandou matar. E a morte de Saul foi tão triste, foi tão horrível, que ele teve a cabeça cortada e levada como troféu pelos filisteus. Fizeram com Saul o que Davi fez com Golias. Quando Davi matou Golias, não pegou a cabeça como se fosse um troféu? Os filisteus fizeram do mesmo jeito com o rei Saul. Foi uma morte triste, horrível. Coloca aqui no telão o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 31, verso 9, para remir o tempo. 31, 9. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor e levaram as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o quê? O povo. Como se fosse um troféu aqui, ó. Então existem vários níveis de açoite. Em último caso, quando a pessoa é teimoso por demais, acontece isso, que inclusive está descrito em Provérbios. Eu vou ler na versão linguagem de hoje, você pode acompanhar na sua Bíblia também. Provérbios 29, verso 1. 29, 1. Eu vou ler aqui na Bíblia linguagem de hoje, porque a tradução é muito boa. Provérbios 29, 1. Diz assim: quem é repreendido muitas vezes e teima, e não se corrige, cairá de repente na desgraça, e não poderá escapar. Foi o caso de quem? Do rei Saul. Veio tanta repreensão, e ele teimando, que ele caiu na desgraça do próprio engano da sua carne. A carne o puxou para a desobediência, e a mesma que puxou, acabou com ele no final. Ele foi entregue à própria carne. Pastor, o senhor está falando tudo isso, e Paulo, e o Evangelho, o que é que diz? Concorda também que existe esse tipo de açoite? Sim. Vamos aqui com Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3,16. E assim diz o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios, pedras vivas, eleitos, que estão compreendendo que a graça de Deus não é bagunça. Cuidado com a turma do Lalaô que está na internet, hein? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. Verso 17, grife. Se alguém destruir o santuário de Deus, como é que eu destruo? Lembra daquela passagem lá de Jesus? Que muita gente se aproveita dela? Não é o que entra o que contamina. Aí a pessoa sai colocando tudo. Dependendo do que entra, prejudica. Destrói o santuário. Se tu fuma demais, você vai viver menos. Você está destruindo o santuário.
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é o quê? Sagrado. Não é um lugar que tem que ficar bagunçado. Tem que haver decência e ordem. E louvado seja Deus por essa glória maravilhosa. E estejamos todos de pé para agradecer ao nosso Deus. Muito obrigado, meu Deus. Que palavra abençoada, meu Senhor. Muito obrigado pela glória de hoje, meu Deus, pelas palavras recebidas aqui hoje. Palavras que veio do céu, do alto, como diz o apóstolo Paulo. Que nos mostra o verdadeiro inimigo que devemos combater. Que não é demônio voando, é a nossa carne que devemos combater. Nos ensinando que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, mas não para fazer da tua graça uma bagunça, uma libertinagem. Mas que venhamos te servir de forma agradável, com reverência e santo temor, com profundo respeito, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. E peço que o Senhor ajude todo aquele que deseja, com toda a sinceridade do seu coração, te agradar do modo digno e agradável. Que deseja ter um profundo respeito à tua graça, Senhor. Ajuda todo esse que nesse momento fala contigo: meu Deus, eu estava precisando dessa palavra, porque eu estou em um rumo errado, eu preciso retomar a rota, porque só na tua palavra eu vou estar mais seguro, mais feliz. Ensinar a graça para mim, e eu usei dessa graça para viver de forma bagunçada, em uma libertinagem, em coisas que não é para ser. E eu não quero uma graça assim. Eu quero retomar a rota, porque é mais seguro estar na obediência da tua palavra, Senhor. E eu te agradeço pela disciplina, pelos açoites que o Senhor traz para a nossa vida, na maneira que o Senhor traz. Agradeço. Agradeça porque Deus hoje disciplinou você com a mensagem, com a palavra, te educando, te ensinando. A disciplina vem através desse tratamento. Deus nos cura, nos salva, nos tirando do mal para o bem, assim. Ele nos disciplina dessa maneira. E você vai ter dias melhores sobre a terra. Resposta da prosperidade que você quer, do emprego melhor que você deseja. Você vai ter ministração angelical. Porque a casa que é a sua vida está limpa, está arrumada. E o Senhor Jesus falou: é necessário que o ramo esteja limpo para estar ligado à videira. E é isso que o nosso Deus faz através da sua palavra. Portanto, agradeça a Deus. Se por Ele você está sendo corrigido, se por Ele você está sendo disciplinado, e se somos disciplinados na palavra, é porque somos filhos, amados, abençoados. A menina dos olhos de Deus é você. Fale com Ele, converse com seu Pai. Isso, em o nome de Jesus.
por conta desse coração aberto, receptivo à glória de hoje, você vai ter um dia melhor, você vai ter uma semana feliz, com o serviço de anjos. Aquele peso, aquela tristeza, ela vai embora, dando lugar à paz, à tranquilidade. Porque você retornou a rota, você saiu daquele rumo, daquela outra vida que até então você estava vivendo, em nome da Bíblia, em nome de Deus. Afinal, tudo é minha lícito, somos livres, e você entendeu que nem tudo te convém, abençoado. Estamos em graça, mas não é para fazer da graça uma bagunça. Tem que haver respeito, tem que haver decência e ordem, zelo, respeito ao Criador, ao Pai dos Espíritos, em nome do Senhor Jesus. Tenham todos vocês um bom dia e uma semana feliz, com muito serviço de anjos, em nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com as suas palmas, bem forte. E até a próxima reunião. Dê um abraço a esse irmão e diga: olha, somos bem-aventurados com a palavra de hoje. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.